Boa noite. Estamos mais uma vez na sua companhia e nas últimas semanas aqui no nosso Tempo Âncora nós pudemos ver a vida do profeta Jonas, né? Do capítulo 1 ao 4 e falando um pouquinho sobre ouvir e cumprir a vontade de Deus. Agora, hoje nosso desejo é abrirmos uma nova linha, uma nova sequência de estudos aqui no Âncora, que é no livro de Provérbios. A ideia, o tema que eu estava pensando em compartilhar essas próximas semanas, a partir de hoje, que a sabedoria convida você para uma festa, ou a sabedoria convida você para um banquete. E como o livro de Provérbios é muito longo, porque ele tem 31 capítulos e às vezes cada dito desse, versículo por versículo, cai em outro tema, em outro assunto, é claro que nós vamos escolher alguma forma de entender Provérbios e vai ser através de personagens. Das próximas semanas aqui no Âncora, nós queremos ouvir esse convite da sabedoria para um banquete, para uma festa. E Provérbios faz parte da Bíblia, assim como o Eclesiastes, o livro do próprio Jó, que se chama o gênero literatura sapiencial, literatura de sabedoria. E você pode estar me perguntando aí, mas Provérbio não é, cada versículo é um tema e muda, e é difícil seguir a sequência, é difícil seguir, porque realmente Provérbios nós não vamos conseguir fazer um esquema de todos os textos sobre um assunto, por temática ou tópico, e nem seguir os 31 capítulos. Mas eu escolhi 4, 5 personagens que eu creio que serão importantes para partilhar com você nessas próximas semanas do livro de Provérbios. Porque Provérbios tem alguns personagens. Tem o personagem de a sabedoria, é uma mulher no livro, aqui nesses primeiros 9 capítulos, pelo menos, onde há discursos maiores, né? Não é tão versículo por versículo, mas a sabedoria é um personagem. Tem o personagem do zombador, aquele que não leva a sério os juízos, nem a moral, nem a conduta. Tem o personagem da mulher sedutora. Tem a personagem também do que mais que eu escolhi aqui? Do irado, é um outro personagem, da pessoa descontrolada. Tem o personagem do preguiçoso, aquele que protela, né? Tem o personagem que faz mau uso da palavra, da linguagem, da comunicação, né? Uma pessoa que não há controle na língua, o verdadeiro papudo, né? Então, o livro de Provérbios, através dessa literatura de sabedoria, ele nos procura dar uma direção de que nós podemos perguntar, mas será que eu preciso de sabedoria hoje para viver uma vida com tanta disponibilidade do conhecimento? Pois é, essa é uma pergunta que a gente, ao ir lendo, folheando o livro de Provérbios de uma forma assim solta, né? Não tão acadêmica, mas de uma forma assim amadoristicamente, né? Você vai folheando e você vai vendo assim que, em meio a algumas coisas assim que mudam de assunto, você vai vendo algumas pérolas pelo caminho, e esses personagens vão aparecendo, e como no Novo Testamento existia as comparações, metáforas, parábolas, como em Salmos há poesia, né? Em Cantares de Salomão há muita poesia, esse gênero do Provérbios, palavras fortes, ditos, né? Às vezes breves, curtos, com muita antítese, né? Provérbios você vai vendo que às vezes frase por frase um é contrário ao outro, é um paradoxo, uma antítese, e às vezes eles estão emparelhados com o mesmo tema, às vezes não. Então não é um livro que nós podemos dividir facilmente por capítulos, porque num capítulo só você vai ver que existem muitas coisas. Mas a escolha é porque realmente eu acho que em dias como nossos dias, que há muito conhecimento,
Provérbios propõe uma sabedoria que não é inteligência só. Claro que Deus não se opõe, o conhecimento humano, ou a inteligência humana são dotes da criação divina. Mas a sabedoria de Provérbios tem um tom assim de praticidade para a vida. Quando você começa a ler ali, você começa a ver que há uma inspiração divina chamando-nos realmente a uma mesa farta, a uma situação melhor de vida prática, cotidiana, diária. E hoje nós vamos olhar um pouquinho do capítulo 1, 2 e 3, que são discursos maiores, são sonetos maiores. E nessa introdução, quero dizer assim que para nós aqui é muito importante, no momento da nossa vida hoje, nós temos sabedoria que venha de Deus. Sabedoria, aqui você vai ver que às vezes tem palavras como que estão debaixo dessa primeira palavra, sabedoria. Existem várias outras que o autor aqui, como um artista, que vai fazendo uma estátua, compilando material lá, esse artista é o artista das palavras. Ele usa a palavra para sabedoria assim, correlatas, né? Disciplina, justiça, direito, coisas corretas, compreensão, sensatez, prudência ou moderação, discernimento, orientação, bom senso. Só que todas essas palavras que você vai se acostumando a ler e a escutar, se você ler um pouquinho para si em voz alta, você vai vendo que para os autores do livro de Provérbios, que é Salomão, a autoria, mas depois há outras compilações, nós vamos ver que há outras pessoas que escrevem, pelo menos no capítulo 30 e 31, tem 2 outros autores que fazem uma compilação, mas também 250 anos depois de Salomão, homens de Ezequias, outro rei de Israel, faz um outro formato, traz outros provérbios. Então é um livro que foi construído na história de Israel, da sabedoria, claro, de Salomão e de outros, que emprestaram a sabedoria existente do mundo oriental antigo. Já há pesquisa que mostra que muitas coisas de provérbios já existiam no mundo da Mesopotâmia, possivelmente no Egito, 2.500 anos antes de Jesus. Então, da sabedoria da região oriental, parece que Salomão e outros entenderam que essa sabedoria tinha correlato com a vontade de Deus e como deve ser o homem sábio, que muitas vezes em Provérbios é o justo. Nos Salmos existe o justo, em Provérbios existe a figura do sábio, né? Então, veja, não vamos nos prender só à inteligência. É uma parte da inteligência, mas não só isso. Porque em Provérbios, sabedoria tem a ver com a vida. Tem a ver com retidão, aquela palavra antiga das traduções, retidão de vida, retidão de propósitos, de comportamento, daquilo que nós podíamos chamar hoje de atitude de vida, como eu vivo o meu procedimento no dia a dia. Por isso que ele fala sobre quase todos os temas, você vai poder achar. Um dia que você for fazer uma leitura mais vagarosa, provavelmente você vai ver que fala sobre crianças, criação de filhos, esposas, dinheiro, fala sobre ser fiador, fala sobre pobreza e riqueza, fala sobre muitos temas. Mas nós vamos nos concentrar em alguns temas principais ou personagens, porque aqui parece que esses temas viram pessoas, né? Que são, muitas vezes, dramáticas, cômicas e trazem a nossa imaginação para criar e pensar e refletir. Então, vamos fazer hoje uma leitura de algumas partes de Provérbios do capítulo 1 ao 3, claro. Escolhi alguns tópicos aqui e eu gostaria que você fosse desafiado a receber no seu coração e ter uma resposta afirmativa, que são tempos, apesar de tanto conhecimento humano que nós temos aí dado na sociedade, de tantas linhas de estudo, com tanta variedade, com tanta tecnologia, que Provérbios nos atrai para uma sabedoria divina e prática ao mesmo tempo. Ela
traz algo do humano, mas vai além, transcende esse humano, trazendo para nós uma postura de vida que nos leva ao bom senso, dado por Deus, é claro. Então vamos iniciar uma leitura e eu vou ler primeiramente Provérbios capítulo 1 e vai ser do verso 1 ao verso 6. Para você notar que o próprio livro traz assim, mostrando qual é o propósito do livro e o que é a sabedoria aqui. Vamos lá então. Provérbios capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então aqui está já uma relação e uma pergunta, né, que nós podemos fazer para nós mesmos. Mas será que eu preciso desse tipo de bom senso? Será que nossa cultura, os nossos irmãos da igreja ou a nossa família necessita dessa direção de vida sábia? Precisamos. Precisamos porque a sabedoria humana sozinha, ela não comporta e não comunica essa abrangência de atitude para a vida diária. Quer ver um exemplo? E aqui eu quero ir para o capítulo 3, verso 24. Nós vamos ver coisas do capítulo 1, 2 e 3, tá bom? Nessa noite. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Esse chamou minha atenção, eu estava lendo. Mas se você olhar no 21, vamos começar do 21. 3, 21. Então, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então nós estamos afirmando para você essa noite que, apesar de sermos estudados, temos inteligência, temos recursos, somos uma sociedade muito sofisticada, temos a tecnologia mais avançada, mas aqui Provérbios está dizendo que a sabedoria que dá bom senso, que a sabedoria como uma mulher, né, aqui ela está nesses primeiros capítulos, se você fizer uma leitura mais minuciosa, você vai ver que a sabedoria é uma mulher que está clamando, falando. É mulher porque é um substantivo feminino também no hebraico, quando foi escrito Provérbios, como no português, né? A sabedoria. Pode-se falar Sofia, ou do grego, né? Sófia ou filosofia, que é amigos dessa sabedoria. Mas apesar de Provérbios não desprezar a sabedoria humana, ele vai além porque já nesse texto que eu estou relendo aqui do capítulo 3, a partir do 21, quando ele diz meu filho, não é só a relação pai e filho em Provérbios, é a relação professor-aluno, discípulo e aprendiz. E ele está claramente dizendo que a nossa vida precisa de segurança, estabilidade física, estabilidade emocional, estabilidade de recursos, estabilidade que hoje nós não temos, porque vivemos o que ele está nos dizendo aqui. Quando você se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo. Nossa, que tamanha estabilidade, até o sono está tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina.
A calamidade repentina é aquilo que realmente nos surpreende na vida, porque nós não temos controle. Não é só por causa da pandemia, que foi uma calamidade global, repentina, inesperada, o mal que não bate à porta, ou seja, ele já vai entrando, invadindo a nossa realidade. Provérbios diz que a sabedoria que vem da relação com Deus, nós já vamos ver a fonte da sabedoria, que é Deus, o temor do Senhor. A sabedoria, ela estabiliza a alma que é invadida por medo e terror, inclusive noturno. Veja que ele enfatiza aqui que se você tem a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, a sabedoria que vem do relacionamento com o Criador, provedor de toda a sabedoria, isso afeta a sua vida emocional, física. Porque o sono será tranquilo, não terá medo da calamidade repentina. Quando eu li este pedaço aqui, eu fiquei, mas eu tenho medo. Você deve ter seus medos, seus pânicos, seus anseios, a sua ansiedade. A sabedoria não impede que a calamidade bata à nossa porta ou entre na nossa família. Que aquilo que é inesperado e desagradável chegue-se à nossa casa, aos nossos amados, né, aos nossos familiares, ou à Igreja de Jesus. Mas aqui está nos dando luz no sentido de que, apesar de eu atravessar esse momento que me desestabiliza, inclusive para poder ter o descanso da noite, o descanso da mente, o sono dos justos, como diz Salmos, não terá medo da calamidade repentina. Esse não terá medo é obra daquele que vê a realidade difícil e a compreende. Por isso que sabedoria exige de nós que escutemos a sabedoria, porque ela vai nos fornecer capacidade de compreensão, discernimento espiritual. Discernir o tempo, se estamos vivendo uma primavera, um verão, estamos vivendo um inverno de escuridão. A sabedoria que vem de Deus dá a você discernimento para ver qual é o momento que você está vivendo na sua realidade. E se discernir que é uma calamidade repentina, uma surpresa desagradável, você pode descrevê-la como tribulação. E aqui eu quero fazer um pulo para Tiago, porque Tiago tem um espelho de Provérbios, porque Tiago é um livro também, que o irmão de Jesus escreve, destinado a muitas comunidades de judeus, então ele tem um tom assim, apesar de ser escrito para a igreja de Jesus, ele tem um correlacionamento, assim, um relacionamento perto de Provérbios. E você vai ver que em Tiago capítulo 1 e no capítulo 3 fala da sabedoria. Hoje eu vou ler só a parte do capítulo 1. Meus irmãos, considerem, capítulo 1, verso 2, muitos motivos de alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois quando vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa sabedoria que Provérbios e Tiago está dizendo, é sabedoria que quando eu estou enfrentando uma tribulação, uma provação. E a palavra tribulação, no latim, vem de um instrumento chamado tributus, um aparelho que usado na agricultura, que era como se fosse um aparelho cheio daquelas pontas metálicas, como fosse um rastelo do nosso, mais assim, pontiagudo, que usava-se nos grãos ali da Palestina para tirar aquela capa dos grãos, né? Não só a palha, mas separar o grão,
aquilo que é gostoso, que vai ser para a mesa, seja lá o trigo ou outro grão, daquilo que é uma palha, uma casquinha, né, que vinha. Então é um instrumento que o agricultor usava de pressão para separar o que é bom daquilo que não vai ser utilizado, como a palha ou a casca de cereais. Ter alegria quando você passa por provação é porque a alegria de saber que se Deus permitiu isso na minha vida, então vai produzir. Aí ele tem essa sequência que você acabou de ouvir, que ela produz perseverança, e depois se a atenção completa vai nos deixar maduros e íntegros, e nada deficientes. É saber que Deus está presente na nossa calamidade, seja ela qual for que você está passando. Então isso é sabedoria. Parece que não tem a ver com sabedoria, porque a gente acha que sabedoria, o sábio, assim, aquele homem que tem... como Salomão, né? A gente acha que Salomão é o homem mais sábio que existiu na Bíblia e no mundo. Então Salomão tinha essa completude de palavra de ciência, de ciência, de conhecimentos em qualquer área, da botânica à construção, a ser um líder, um super, né, líder, mas também Salomão tinha sabedoria de discernimento. Lembra quando ele julgou a questão que ficou célebre de querer cortar a criança porque tinha duas mães e um bebê. O discernimento, né, a capacidade de ver entre linhas, que Deus lhe deu como fruto da sua oração, que ele queria governar bem. Então, esse primeiro princípio que nós estamos querendo que você recolha aí no seu coração é que a sabedoria de Provérbios é para os nossos tempos modernos. E nós necessitamos muito de sabedoria. E a primeira parada que essa mulher, essa tipologia da mulher que convida para uma festa, para um banquete de sabedoria, diferente do capítulo 5, que é uma mulher sedutora que convida para a prostituição, uma mulher estranha. Essa mulher que é a sabedoria, esse personagem, ela está convidando você a ter discernimento, bom senso para lidar com as provas da sua fé, com o sofrimento. E Tiago diz para nós pedirmos sabedoria para situações que não estamos conseguindo ter coragem de enfrentar, ou que caminho e direção escolher, e qual é o próximo passo a dar, ou se devemos esperar, ou ir para a esquerda, ou ir para a direita. E nesse momento, um pouquinho diferente das nossas outras reuniões, ou dos nossos encontros, eu quero fazer uma parada aqui, antes de continuar no capítulo 2, que é a parada para perguntar a você se realmente você não precisa pedir a Deus sabedoria por algo que você está enfrentando. Talvez você fale, eu não gostaria de estar enfrentando esse problema, esse sofrimento. Eu não gostaria de estar passando por essa provação, mesmo que ele diga que era para ter alegria, porque Deus vai produzir o caráter de Cristo em mim com isso, mas eu não gostaria. Você pode não estar alegre. Você pode dizer, mas eu estou com medo, e o provérbio diz que não há medo. Como ficar com o coração sem medo e reconhecer que Deus vai usar para o meu bem a situação? Pedindo sabedoria. Eu nem sei te responder o como, mas sei te responder quem pode dar isso. É Jesus, porque Ele é a própria sabedoria de Deus. Coríntios diz, Jesus Cristo é a sabedoria do Pai. Também diz Paulo que Jesus, a mente de Cristo, é tudo que é perfeito, tudo que é agradável, não é aquela lista que você sabe, tudo que é perfeito, nisto pensais. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Então eu convido a você essa noite a pedir sabedoria de Deus. Você pode dizer, Senhor, eu gosto da sabedoria racional, essa que vem das relações humanas, isso é bom, mas eu preciso da sabedoria que vem do alto.
não só humana, para essa questão, para isso que eu estou pensando, por isso que eu estou passando. Me esclareça, me dá o discernimento, me dá o bom senso, me dá a orientação. Todos esses sinônimos estão na abertura do livro de Provérbios, capítulo 1, que eu li no começo. Esse é um princípio de Provérbios que nós não podemos esquecer se um dia formos ler os 31 capítulos dele, se você um dia ler, que uma das áreas que nós precisamos realmente de sabedoria é lidar com a dor. E você pode estar perguntando, mas pedir sabedoria, e daí? Bom, quando você pede sabedoria, Deus dá liberalmente, diz o texto. Ele é farto em ter sabedoria. Jesus é pleno de toda ciência e de toda sabedoria. Toda palavra de conhecimento, como toda palavra de sabedoria. E talvez você precise entender que ao compartilhar isso em fé ao seu Deus, quem sabe até escrever alguma oração escrita dizendo, Senhor, eu estou precisando nesse sentido, nessa questão do meu coração, eu preciso direção de vida, o que fazer? Comece pedindo a pessoa certa, que é Jesus Cristo. E à medida que você caminha com a questão, caminha com a oração. E os dias podem demorar um pouquinho a tua resposta, os esclarecimentos, a luz vai brilhando na vida do justo como a aurora, cada dia mais brilhando até dia perfeito, também está escrito em Provérbios. Pois o caminho do justo é assim. E certamente o Senhor vai pegar na sua mão para você poder dormir à noite, como ele disse, para você ter a segurança, como eu li, para você não ter o medo, porque a sabedoria substitui o medo por estabilidade. A sabedoria de Jesus substitui a descrença pela fé. A sabedoria de Jesus vai substituir na sua vida a incompreensão por compreensão, a ponto de nascer esperança na sua questão, de nascer vida, de nascer luz. Luz é a direção de Jesus para a sua questão. Então, se você tiver várias questões, escolha a principal do que você está precisando de sabedoria. Às vezes é um relacionamento com alguém a ser consertado, uma crise relacional. Às vezes é quando há uma questão de saúde ou a falta de saúde, né? Na nossa casa, no nosso corpo. Às vezes é uma questão de uma decisão importante na vida que eu tenho que saber e entender os planos de Deus para mim. Às vezes pode ser uma questão emocional que eu preciso ter. Então, aquilo que você orar, pedindo a sabedoria de Deus, ao compartilhar, você já vai ver que o seu coração vai abrindo e vai ficando leve. É como a água que mata a sede, é como óleo na ferida vai limpando. Essa relação com Deus e Jesus, que é a sabedoria, a própria sabedoria de Deus, vai trazer para você, como uma bússola, o norte, a direção, o que fazer em cada etapa, o que fazer em cada momento, ou o que não fazer. Você crê nisso? Que Deus tem sabedoria e deseja lhe conceder para a sua vida? Então não esqueça, né, a partir desse momento, de partilhar a dor em oração. A dor partilhada é uma dor que é aliviada. É a dor onde o Espírito Santo Consolador penetra, invade a alma, traz um novo sol da esperança mesmo, traz uma luz, um caminho que eu não via. Mesmo na calamidade repentina, meus irmãos, como diz o texto que eu li, o Senhor vai trazer resposta. Mas não quero só parar aqui. Então nós estamos vendo que a sabedoria, no capítulo, ela está chamando as pessoas a escutá-la, a ouvi-la. Então pense
uma personagem feminina aqui, convidando-nos a um banquete. E ao entrar nessa festa, a primeira coisa que nós notamos é que a sabedoria nos dá estabilidade e segurança para o sofrimento inoportuno, inesperado, para a calamidade, para a provação, como eu li em Tiago. Essa é uma boa mesa do banquete, já que é quando você entra, já vê. Mas não para aí, eu quero ir para o capítulo 2, quero ver se eu consigo, nessa primeira encontro, falar algo do 1, 2 e 3, e a semana que vem continuamos a partir do 4. No capítulo 2, você vai ver que há a origem de toda essa sabedoria, de todo esse banquete, de toda essa riqueza de comidas e bebidas, de fartura, de alegria. E já no 1,7, que eu não li, e vou ler agora, na abertura do livro já nos aponta a entrada para o banquete que esta mulher, a sabedoria, está nos chamando essa noite. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa expressão, o temor do Senhor, é a fonte de toda a sabedoria, é a fonte de todo conhecimento, está no livro de Provérbios inúmeras vezes. Eu escolhi 10 vezes que ela está citada, mas pelo tempo eu só vou fazer uma referência a algumas. É claro que é Deus que é a fonte, é a porta de entrada, é Jesus a porta de entrada de acesso a essa sabedoria. Eu posso ser um pescador artesanal sem escola, mas ser um homem sábio da sabedoria humana. Sim, tem muitos. Eu posso também ser esse pescador artesanal sem escolaridade, com sabedoria humana, da vida, pela experiência que eu tenho, pela reflexão. Mas se ao me converter e confiar em Jesus, eu vou ter uma sabedoria mais completa, que vem do Espírito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a chave para o conhecimento. E nesse 1,7 diz isso, mas no 3,7 também diz parecido, diz assim, capítulo 3, verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Tema o Senhor e não seja alguém que acha que você é sabichão. No capítulo, então vou escolher alguns aqui, no 10:27, bem lá no terço do livro, diz que o temor do Senhor, que a princípio prolonga a vida, veja, a longevidade. No capítulo 14, versos 26 e 27, esse temor do Senhor, ele é uma fortaleza e fonte de vida. No capítulo 15, já no meio do livro, verso 16, verso 39, diz que o temor do Senhor ensina a chegar à sabedoria. No 24, no capítulo 22, 4, diz que ele é uma recompensa para quem tem o temor do Senhor. No 24, 10 diz, e 21, diz que o temor do Senhor nos faz lidar certo com a autoridade do rei. Enfim, se você pegar uma chave bíblica, você vai ver que temor do Senhor é uma expressão importante no livro de Provérbios. Eu marquei 10 vezes aqui sem pesquisar uma chave bíblica completa. Agora, mais importante do que a frequência da palavra temor do Senhor, no 1,7 e no 3,7, que me interessa um pouquinho mais, é que a expressão temor do Senhor, ela contradiz a primeira ideia que me vem à mente quando eu digo temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é a chave da sabedoria. Mas temer a Deus não é o mesmo que medo. Muitos personagens da Bíblia têm um assombro no encontro pessoal com Deus, né? Mas medo de morrerem ali, medo desse encontro rápido, inesperado, porque sabiam que ninguém podia ver a Deus. O povo de Israel sabia disso. Mas na Bíblia, o temor do Senhor é uma expressão que tem esse lado de assombro, de espanto, mas ele também chega bem perto à compreensão se você interpretar como uma expressão de maravilhamento.
se maravilhar com uma pessoa que Deus é, exige para estar perto dessa pessoa, numa relação. Exige você poder contemplar, olhar, saborear ou apreciar. Exige contato, exige chegada, exige tempo, exige espaço. Então, o temor do Senhor está para nós como se fosse aquela amizade profunda que eu tenho acesso por misericórdia e graça sem merecimento, onde eu dá nossa, que coisa maravilhosa, uma exclamação espantosa, assim, um deslumbramento, uma admiração afetiva, amorosa, que me leva à obediência radical a Deus. Então, quem nos pode conceder esse conhecimento para a vida prática, diária, para questões de toda a ordem do seu cotidiano, é o temor ao Senhor, que vem pela pessoa de Jesus Cristo, que vem pela habitação do seu Santo Espírito, que usa a Sagrada Escritura, a Bíblia, como nós estamos compartilhando hoje aqui. Saiba de uma coisa, se você está pedindo sabedoria, se essa noite Deus vai tocar no seu coração em alguma área, olha, peça-me sabedoria para isso que você está em conflito, ou está em tribulação, ou está em duro, ou está cansado, saiba que a oração nos leva ao temor ao Senhor. É essa amizade com Deus que vai me gerar graça do conhecimento, graça que leva à vida, à obediência, o temor do Senhor. No capítulo 2, então, você vai perceber que existe o temor do Senhor, mas existe, porque Provérbios tem muito daquilo que é antítese, né? Se existe a sabedoria, que é uma mulher sábia, que nos quer levar ao conhecimento de Deus, existe a mulher sedutora, que é uma personagem de Provérbios, que quer nos levar ao adultério, à prostituição, etc. Se existe a possibilidade de desejar a Deus e temê-lo e receber sabedoria, existe também uma outra força de sedução para nos levar longe do temor do Senhor. E é isso que eu quero também fazer uma pequena citação aqui, ainda no capítulo 1, que é a partir do 8, depois desse temor do Senhor. Veja o capítulo 1, 11. É um convite também, como a sabedoria convida, tem outras vozes que vão nos convidar a outras coisas. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos. E aí vai indo os convites, vamos destruí-los. Junte-se ao nosso bando no 14, dividiremos as partes iguais. Vamos fazer isso, vamos. Então você vai vendo que a sabedoria convida para um banquete, mas há uma falsa sabedoria, que é a insensatez, a tolice, em algumas traduções até está interpretado como loucura, e é uma loucura mesmo, não dar ouvidos a Deus e a sua voz, que é a sabedoria, a pessoa personificada em Jesus Cristo, é dar ouvido aos convites da nossa realidade do mundo, que é uma insensatez, é uma tolice, é uma astutícia, é uma loucura. Não sei de você aí, mas eu ouço muitas vozes por uma mesma questão, por isso que eu preciso pedir a Deus sabedoria. Para tratar filhos, eu ouço muitas vozes, criação de filhos. Para o casamento, eu ouço muitas vozes do que fazer, do que não fazer. Há muitas vozes em relação de como fazer uso do dinheiro, da oferta. E provérbios, ofertar, tem provérbios, riqueza e pobreza. Tem muitas vozes que falam sobre apetite como gula, comportamento irado, falar demais ou falar de menos. Há muitas vozes sobre ambição hoje em dia. Então, se você ouvir as vozes, às vezes, só do seu íntimo, da sua mente, do seu desejo, ouvir a voz da turma, da pressão da turma que pressiona você e quer formatar a nossa conduta, as nossas escolhas. Se ouvirmos só o que nos ensinam, os meios de comunicação, os apelos da mídia,
Existem ruídos e ruídos, vozes e vozes, e Provérbios é feliz nessa forma poética e de gênero sapiencial que vai dizendo assim, são personagens meio trágicos, mas cômicos, no sentido de que um leva à destruição, que essas outras todas vozes. Falando em dar ouvidos, nós já vamos chegando para a parte final do nosso encontro, e uma última leitura em Provérbios 2, os primeiros versículos para nós encerrarmos nosso encontro, né? Porque já estamos falando já há um bom tempo. Provérbios 2, versículo 1, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E esse é o texto que nós queremos concluir o âncora de hoje. Se é uma expressão desses versículos iniciais do capítulo 2. Se você der ouvidos à sabedoria. Se você procurar a sabedoria como se procura ouro, a prata ou um tesouro, né, precioso. Quem busca um tesouro escondido, aqui diz. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nossa ação como pessoas, como ser humano, em relação a esse convite ao banquete que a sabedoria nos dá, que é a vida plena, é a vida segundo a vontade de Deus. A festa que a sabedoria nos convida em Provérbios é a vida com retidão. Mas precisa dar ouvidos, não é? Precisa ter uma procura diligente, a procura como se fosse um tesouro escondido, como se fosse um metal precioso que nós ansiamos em ter, né? Parece que o ser humano é ativo na questão da sabedoria. A sabedoria provém de Deus. O temor do Senhor é uma experiência de um relacionamento entre eu e meu Deus. Mas a minha parte é ter essa escuta, a voz de Jesus, a voz sábia de Jesus, aquilo que eu entendo e compreendo da sua palavra que está nas Escrituras, na Bíblia. Então há uma ação do ser humano em desejar, em escutar, em ser receptivo, acolhedor à experiência de um Deus que se apresenta, que visita, que busca, que bate à porta. Então você tenha uma certeza nessa noite, nesse estudo, né, nessa conversa sobre o início de Provérbios, que o Senhor está disponível em nos conceder essa preciosa graça de ter orientação, de ter direção e uma sabedoria dos céus proveniente dele. Então vamos orar, não sei como está seu coração aí do outro lado dessa câmera, não sei aquilo que perturba a sua mente nesses dias, não sei em que ponto, né? No começo desse encontro eu falei de orarmos em relação a Tiago, que em 1 diz, quem está faltando sabedoria, peça a Deus com fé, que Ele dá liberalmente. Nós vamos orar consoante, em sintonia com essa palavra de Provérbios e de Tiago. Orar a Deus e pedindo para a nossa vida essa boa direção. Vamos orar então? Senhor Deus, precisamos de sabedoria para os nossos tempos difíceis, precisamos de sabedoria para as decisões que nós temos que tomar, não sabemos muito bem a direção, precisamos de sabedoria para atravessar as provações, precisamos do teu conselho, precisamos da tua orientação.
Que Teu Espírito nos conceda, Senhor, a nossa alma e a nossa mente, algo para a vida, que gere vida, Senhor, em nós. Nos dá, Senhor, a convicção de que o Senhor tem prazer em nos visitar e que nós possamos ter também prazer em escutar a Tua boa direção e obedecer. Dá ao Teu povo, Senhor, a boa sabedoria, que nós não confiemos só no nosso discernimento. Por isso oramos, Senhor, nós confiamos no discernimento que vem do Teu Santo Espírito. Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então tenha uma boa noite e na próxima quarta, a partir do capítulo 5 de Provérbios. Deus abençoe a todos. Tchau.